Eu sempre quis ser mãe, né? Mas aí quando você vê um fato assim, você fala, meu Deus, agora eu sou mãe. Agora eu tenho essa pessoa pra cuidar, né? Eu tenho essa pessoa... A minha vida é pra eles. E meu pai sempre dizia, né? Ele falava, minha filha, você tem que cantar sambão, minha filha. Ele falava isso assim. E aí eu falava, não, pai, vamos fazer. E eu sempre... O samba... Porra, é a minha raiz, né? Minha história, meu DNA, enfim, né? Depois eu falei, educar criança é maravilhoso. Agora, educar adulto... Aí... porque você seria legal se você falasse... Eu falei, não, gente, ChatGPT, conhece? Você fala lá e tem vários, né, agora? Várias outras ali que você vai lá e você aprende, cara. Tipo assim, eu não preciso ficar falando de uma coisa que me dói a vida inteira. Entendeu? Porque me dói, porque, tipo... Né, eu falo, as pessoas podem ter essa empatia, tudo, mas sentir na pele, o olhar... Nunca vai saber. Entendeu? Por isso você tem que estar com os seus, porque eles sabem o que é isso. Né? Porque eu falei... É igual eu falar pra vocês aqui, que vocês falam pra mim, 9 horas da noite agora, vamos ali, não sei o quê. Esse medo que eu sinto, vocês nunca vão entender. É verdade. Esse medo que eu sinto de daqui ali a pé sozinha... Vocês jamais vão entender. Vocês podem ser, né, empáticos, mas sentir... Você falar, puta, peraí, como é que eu vou fazer? Né? Peraí, deixa eu me juntar. Será que, né? Será que aquele medo, quando você tá sozinha na rua, que passa um cara, você fala... Eu imagino. É só outra mulher que vai sentir. Salve, família! Salve, salve. Podcast Coab USA chegando até vocês. A temporada 4 tá bombando, tá boa demais. Tá legal, hein? E com isso eu quero também, como de costume, agradecer a todos vocês aí. Muito obrigado pelo carinho, pela participação, pela energia que alimenta a alma, estimula a mente. Agradecer também a galera do Mind Hunters, mindhunters.prod, é o Instagram dos feras. E agora... E aí? Vamos apresentar a nossa convidada de hoje, realeza da música brasileira, patrimônio cultural do Brasil, entendeu? Mais de 35 anos de carreira. Eu até se assusta, ele fica cansado, né, quando eu ouvi isso, né? Porque esse homem teve 35 trabalhos em 3 anos, né? Até se endireitar. Mas enfim, realeza da música. A gente teve aqui, a gente teve o prazer de ter o irmão dela, a cunhada dela aqui com a gente, engrandecendo o nosso projeto. Assim, mais de 9 álbuns autorais, mais outros também em colaboração com outros artistas. Tem um projeto fantástico que a gente vai falar muito sobre isso aqui. Verdade. Não vou falar o nome porque primeiro eu quero apresentar a nossa convidada. Quem está aqui com a gente hoje? Família, para quem conhece ela mesmo, para quem não conhece, se atualiza. Compra um computador, vai no Google, que é ela mesma que está aqui. Quem está aqui com a gente hoje é Luciana Mello. Muito obrigado. Obrigado. Bem-vindo ao podcast Coab USA. E aí, pessoal, beleza? Tudo certo? Que da hora. Eu quero começar talvez... Não, o Du gosta... Ele gosta de... Começa do começo. Não é? Pra saber a história. Quando a gente conta a história do começo, não é? Tem uma ordem, né? Ele já quer ir pro final, depois voltar. Mas eu vou tentar manter essa ordem, então. É porque é tanta história, meu amigo, que a gente vai botar volta, vai pra trás. De propósito, a gente não te avisou, assim, o programa é de 6 horas, tá? Entendi. Dá pra começar do começo. Tá certo. Mas é legal, a gente tava falando com o Jairzinho também sobre isso, e aí talvez, pegando esse gancho do Du, como foi viver, talvez, na infância... identificar, talvez, foi fácil porque você vivia esse DNA da música, né? Através do seu pai. Como que isso foi florescendo em você? Em que momento você chegou a entender que, pô, isso aqui pode ser uma carreira para mim, é isso que eu quero fazer? Cara, eu acho que... por causa da pressão que existia na família, né? Não, mas é que eu acho que assim, pra gente foi sempre muito natural, né? Porque são crianças, não importa, né? Você que é advogado, você tem seus filhos, ela tá criando ali naquele meio. A gente foi na música. Né? Então sempre teve muita música em casa, muitos compositores. Mas assim, quando as pessoas perguntam, como é ser filha de Jair Rodrigues? Era uma pergunta tão surreal pra mim, até uns 16, mais ou menos, que eu falei, mas é meu pai. Porque é natural, aquilo foi sempre natural. Essa era a profissão dele, mas era a paixão dele. Né? E a gente tem esse dom também da música, né? E essa alegria de poder trabalhar, fazer daquilo o nosso ofício, aquilo que a gente ama, né? Fazer. Então, assim, eu comecei a cantar muito cedo. Primeira gravação eu tinha, acho que 5 para 6 anos, né? Que foi O Filho do Seu Menino, uma música do Rio do Hora, que é esse grande maestro Rio do Hora.
E era amigão do meu pai ia gravar essa música, e ele dizia que ele... Porque assim, na época não tinha tablet nem nada, né? Então ele colocava a fita lá, cassete, colocava, ia parando pra escrever a letra, né? Pra poder aprender e tudo mais. E isso com uma criança, cara, quem tem criança em casa sabe, né? Você fala uma vez, a criança, bum, já decora a letra toda rapidamente, né? Verdade. Então ele contava que essa música, quando ele tava escrevendo lá e tal, e eu cantando a letra inteira, ele falou, você quer cantar? Eu falei, quero! Né? Então, assim, e aí ele e minha mãe, né? Também, minha mãe, essa grande... Eu sempre falo que eu tenho uma honra, fico até maior quando eu falo isso, que eu sou filha de Dona Claudine e seu Jair Rodrigues, porque a minha mãe foi sempre aquela que falou, você quer fazer? Então vamos estudar, vamos fazer, né? Então ela sempre esteve ali presente, falando, bom, tem um dom, e ela fala hoje, né? Via que vocês cantavam muito, eram muito afinadinhos os dois, né? O Jair na época dele, eu sou mais nova que o Jair. E aí, então foi natural esse começo, né? E aí eu sempre soube que eu queria fazer aquilo. Eu não sabia se era teatro, eu fiz teatro musical muitos anos, fiz dança muitos e muitos anos também. Eu não sabia, e eu brinco, mas é uma brincadeira que é meio real, porque eu queria ser Michael Jackson na minha vida. Eu olhava e eu falei, gente, ele canta, ele dança, ele faz tudo, ele atua. Eu falei, nossa, e aquilo me iluminava os olhos, assim, né? Quando eu era mais nova. Então, isso eu sabia que eu queria fazer. O quê? Não sei. Não sei. Né? Eu não sabia o quê, em que área que eu queria, por isso que eu fui fazendo de tudo um pouco na vida. Eu vou te fazer um pedido aqui rapidinho, porque, assim, cuidado onde você leva essas conversas, porque seu irmão e a família de vocês falam tanto de amor, assim, de uma maneira tão bonita. Seu irmão fez os 3 marmãos aqui chorar, então leve com a gente aí, tá? Pega leve com a gente, tá? Eu acho que é a realidade da nossa vida. Assim, aí daqui a pouco começa a ficar vermelho. É isso. O cisco entrou aqui, acabou de entrar nos meus olhos. Por falar de amor, assim, você é filha de um grande ícone, de um grande artista, uma grande pessoa. Sim. Né? Sempre sorriso no rosto. Como para você levar esse legado e trazer você individualmente a sua musicalidade, individualizar o Jair Rodrigues da Luciana Mello? Cara, o Jairzão era um cara que, assim, é o cara mais iluminado que eu já conheci na vida. Era aquele cara capaz de mudar uma energia de um lugar inteiro. Só de chegar. E ele não fazia nada por fazer, ele só de chegar. Tipo, ali, com a bolsa dele, ele tinha uma bolsa que ele carregava tudo que a gente falava que era... Como é que era? Meu tio falou que tinha tudo naquela bolsa, naquela bolsinha. Então, era esse cara de muita energia positiva, né? E como eu falei, era um cara que ele amava o que ele fazia. Teve até uma história que a gente, uma vez, né, ele assobiava o dia inteiro, né? Jairzão assobiava o dia inteiro, e às vezes você ficava com ele na van, assim, indo pra show, sei lá, 20 horas de van, você falava, meu Deus, pai do céu, dorme um pouco, pelo amor de Deus. Aí uma vez a gente tava numa viagem, que hoje em dia era mais fácil, mas a gente tinha ido pro Acre, né? Então eram horas de voo e para não sei aonde, ele ia subir numa hora, minha mãe falou, Jair, pelo amor de Deus, para de assobiar, né? Desliga. Aí ele ficou meio emburradão assim, né? Aí a gente chegou e o Jairzinho do lado dele assim, falou, ô pai, que coisa, né? Aí ele falou, não, sua mãe tá nervosa. Aí o Jairzinho falou assim, ô pai, se o senhor não fosse músico, o que o senhor seria? Ele, eu tentaria ser. Emburrado, assim, sabe? Então, isso pra gente disse uma coisa muito linda, que não assim, ele não tinha nem opção de ser outra coisa. Né? Isso era o que ele amava, é o que ele respirava aquilo, né? Então, quando a gente cresceu assim também, né, e cresceu com essa musicalidade, eu digo que o dom é 50% de dom e 50% de esforço, né? Então, é aquilo que a gente se esforça para fazer. Então, a gente foi estudar. Ele falava, pô, tudo que eu não tive, eu quero poder dar para vocês. De estudo, de técnica, do que vocês quiserem fazer, de instrumento, né? No começo, assim, logo que eu lancei o Luciano Rodrigues, eu tinha 16 anos ainda, né? Foi difícil, né? Porque eu falava, cara, era sempre a filha do Jair Rodrigues, a irmã do Jairzinho, era sempre... Então, quando eu era mais nova, você falava, cara, mas... Eu sou a Luciana, sabe? Assim, eu tenho uma veia artística, eu tenho uma carreira, uma vontade. Quando eu lancei o Assim Que Se Faz, aí foi onde as pessoas conheceram o meu trabalho, né? Que foi em 2000, o disco de 2000, que foi aquele boom, né? Que foi maravilhoso, assim. Mas aí começaram a ver, essa é a Luciana, né?
Então isso era muito importante também. E meu pai sempre dizia, né? Ele falava, minha filha, você tem que cantar sambão, minha filha. Ele falava isso assim. E aí eu falava, não, pai, vamos fazer. E eu sempre, o samba, porra, é a minha raiz, né? Minha história, meu DNA, enfim, né? Mas eu também ouvia muito da música pop, da música black, né? Americana, brasileira, Tim Maia, Ed Mota, Michael Jackson, Stevie Wonder. Então eu tinha essa vontade de fazer a dança, né? Que eu falei. Então eu falei, cara, eu precisava fazer aquilo. E isso foi muito legal, porque eu saí muito da área dele, mas sempre carregando isso comigo. Porque todos os discos, né? Os fãs que acompanham aí há muitos anos, sabem que todo disco tem um samba. Né? Até 2014, 16, né? Quando eu lancei o Na Luz do Samba, que foi o primeiro álbum só de samba. Pelo tamanho do seu pai e esse peso desse comparativo, como que você lidou com isso, tão nova? Então, eu acho que eu acabei me cobrando mais do que as pessoas me cobravam. Então, assim, essa cobrança das pessoas, talvez eu não tivesse sentido muito por conta disso. Sim. Porque eu sempre fui muito, assim, perfeccionista nas coisas, né? Aí você vai aprendendo a lidar com isso. Né? Depois tipo... É melhor o feito do que o perfeito, né? É melhor você fazer, você começar. Mas quando você é mais nova, cara, você quer fazer tudo perfeito. Você quer fazer tudo. E eu quero fazer daquele jeito. Então foi muito bom, assim, porque eu acabei não sentindo muito dessa pressão. E nem sei se também as pessoas tinham essa pressão. Eu imagino que talvez tivessem, mas enfim. Não tinha rede social, não tinha hater. Não tinha. Eu queria fazer uma pergunta, que eu tava vendo um vídeo de vocês, você, seu pai e Jairzinho também, cantando, acho que era Boi, 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 da cara preta. Bem jovem, né? Assim, eu vou contextualizar isso, porque eu e o Fabinho, a gente fala muito sobre isso. Eu tenho uma filha de 4, o Fabinho tem um Gael também de 5. Já fez 5? Não, vai fazer 5. Vai fazer 5. Ai, tudo pequenininho, coisa linda. O Fabinho tem um de 40 já. 30. Mas enfim, a ideia, o que a gente fala é o seguinte, esse projeto que a gente faz aqui, um dia, eu quero que sirva para Chloe, né, o Fabinho, para o Gael, para ela poder olhar para esse projeto e conhecer um pouquinho mais de quem eu fui como pai dela, quem eu era como pessoa também, né? E você... Isso é para Chloe, né? Fazendo esse paralelo para você que já tem isso. Como que é isso para você quando você... E óbvio que tem muitas outras memórias, assim... Mas às vezes você se pega navegando nesse mundo, assim, buscando vídeos, você com seu pai, esse tipo de coisa. Como que isso ajuda você também no seu processo de construção e evolução? De olhar o passado, você diz? Pô, ele vem comigo, né, cara? O meu passado não é passado, é completamente presente. Né? Assim, apesar de meu pai estar em outro plano, ele é completamente presente na nossa vida, mesmo porque a gente tem a mesma carreira. Né? Então, assim, e é um legado, né? Você está falando dessa questão, é um legado que a gente carrega com orgulho gigantesco, né? Um legado de honestidade, de alegria, de amor, de gratidão. Principalmente, Jairzão tem um legado de gratidão gigantesco, né? Que a gente carrega com o maior orgulho, né? Que fez parte da nossa história. Né? Então, assim, a gente continuar esse legado, tipo, eu falo, né? Eu, quando era criança, o que eu escutava, as músicas, eu vendo os compositores ali compondo, a importância dos compositores que eles davam à canção, né? A letra da música, contar uma história, né? A fazer sentido, que hoje em dia muitas coisas não dão essa importância, né? Mas para outras coisas. Então, assim, a gente cresceu vendo isso. O Jair, como compositor também, eu componho algumas coisas, mas ele é mais o compositor da casa, né? Eu vejo que ele tem isso é dele. Então, assim, se você pede para ele ou pra gente fazer uma música, faz uma aí só pra... A gente não sabe, porque a gente não aprendeu assim. Né? O que a gente aprendeu, né? O que a gente carrega com a gente, o que a gente passa para os nossos filhos, eu tenho a Nina de 16 e o Tony de 12, o que eu passo para eles é sempre essa seriedade na música. Seriedade no sentido de você fazer aquilo com seriedade, não, logicamente, com muita alegria, mas, assim, de tratar aquilo é um ofício, né? Meu pai sempre falava isso, música é um ofício. Né? Eu nunca vi meu pai beber antes de show. Nunca. E nem comer ele comia. Entendeu? Porque pra não... correr o risco de fazer errado. Passar mal. Sabe? Exato, correr o risco de não ter a entrega. Entendi. Então, hoje, pra gente, assim, a nossa entrega é muito importante.
né? E como a gente deixa isso também para outras pessoas, né? Porque eu não tinha muito essa ideia. Eu confesso a vocês que há muito pouco tempo atrás, assim, uns 5, 6 anos atrás, ou até um pouco mais, 10, que eu sou referência para alguém, além dos meus filhos, né? Então, assim, eu tinha um amigo que falava, cara, mas como que você não sabe que você é referência? Eu falei, mas eu não faço para ser referência, eu faço porque eu amo fazer, eu faço que é a minha forma de me expressar, né? Através da música, do canto, da dança, enfim, é a forma que eu tenho, eu sou uma artista, né? Então, aí depois quando você começa a ver que realmente você é uma referência de música, referência de mulher, né, referência de como se portar como mulher, você fala, cara, que legal, que bom que as pessoas veem isso, porque isso é natural meu, né? É o que eu cresci vendo. Você vê nisso um propósito de vida, de representatividade, uma mulher preta, de força, enfim. E dentro desse seio familiar, ser mãe, mudou a sua perspectiva em relação à vida? Total. Quando eu tive a Nina, parece que deu uma guinada, assim, 180, total. Né? Porque aí você se vê... Eu sempre quis ser mãe, né? Mas aí quando você vê um fato assim, você fala, meu Deus, agora eu sou mãe. Agora eu tenho essa pessoa para cuidar, né? Eu tenho essa pessoa... A minha vida é para eles, né? Toda a minha vida, tudo que eu vou fazer de referência ao o certo ou errado fica muito aflorado, né? Depois que você tem filhos. Porque você fala, cara, a gente é referência para eles, né? Então, assim, a minha vida mudou completamente. O modo de cantar, as músicas, tudo. Acho que o modo como eu me vejo hoje, né? Essa questão da referência, como é importante, porque eu não tinha referência de mulheres negras na televisão. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quais são suas referências femininas na televisão e na música, na sua época? Então, tinha, né, claro, tinha a Glória Maria, né, essas grandes jornalistas, mas a gente via pouco muito em televisão, a Alessi, a Alcione, a Jovelina, via poucas mulheres, assim, né, negras na televisão. E aí eu vi, assim, eu tava falando até com uns amigos outro dia, eu falei, cara, de questão, tipo, cabelo. Cabelo é um problema para as meninas, né, assim, e quando você cresce, uma menina preta, sem referência nenhuma, com cabelo que é completamente fora de padrão, que é tido como feio, né? E eu sou uma pessoa fora de padrão. Eu sempre fui essa pessoa fora do padrão que eles colocavam, como né? beleza. Com tudo, como beleza, como altura, como feminina, como tudo, né? E eu falava, cara, a minha grande referência era minha mãe. Né, que era uma pessoa de muita força, uma pessoa que cuidava dos filhos. Ela até... Meu pai, quando ia brigar, ela já colava. O que foi que tá acontecendo? Sabe? Essa super mãe, assim, essa super protetora, mas ao mesmo tempo essa pessoa que nunca passou a mão na nossa cabeça. Sim. Sabe assim? Que falou pra gente assim, você tá errado, mas vamos passar por isso juntos. Né? Você tá errado, mas vamos embora. A gente vai... Você fez... agora você vai ter que aceitar. Exato. Então ela sempre foi minha referência de grande mulher, assim, né? De criação dos filhos. Ela foi aquela que dedicou a vida dela aos filhos, né? A família dela. Então, aí quando a galera fala, já isso é só alegria, só isso que eu falei, mas tem que ter uma mulher que fica ali na frente ali para ele poder, né? Então ela sempre foi essa grande referência para mim. Né, e realmente, assim, hoje eu me vejo e falo, cara, eu quero ser uma referência legal para minha filha, né, que eu, graças a Deus, durante a minha vida, eu falo, não me arrependo de nada, minha vida é um livro aberto, não tenho segredos com ninguém, sabe, assim, então eu falo, cara, isso é muito importante, porque hoje eu deito na minha cama, meu travesseiro, eu durmo feliz. Durmo feliz de estar, assim, e também dando orgulho, né? Orgulho aos meus pais, assim. Isso é uma coisa que é muito legal. Honre pai e mãe, né? Prolongue os dias na vida, né? Exato. Verdade. Porque hoje a gente tem pouquíssimas referências, como se família hoje não fosse importante. É verdade. Né? O que a gente vê hoje em dia acontecendo no mundo inteiro, não estou falando só do Brasil, não. Mas é como se família não fosse importante. A gente vê cada atrocidade acontecendo. E na nossa época, eu falo aqui com você porque eu sei que a gente deve ser praticamente aqui. Mas é preto, rapaz. Homem preto é da verdade, velho. Não vê. Mas assim, na nossa época era um negócio. Imagina que você imaginava de falar
pra sua mãe. É verdade. De jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente tinha esse respeito, né? E essa noção de família. Sim. Que eu acho que é muito importante, que eu acho que a gente passa, tanto eu quanto o meu irmão, porque é isso que a gente vive. Essa é a nossa verdade. A gente não passa isso porque, eu quero ser uma referência. Essa sou eu. É quem você é. Eu sou assim, eu cresci assim, né? Com essa importância da família. Mas esse processo de evolução e construção aí que você mencionou, quando que foi... Existe algum marco dentro dessa jornada onde você falou assim, não, eu sou foda e eu sou isso e vamos pra eu cima? não acho isso totalmente... Como assim? Cara, é assim, eu acho que eu tenho história, né? Eu acho que eu fui construindo, eu sempre acho que eu tenho muito a aprender ainda. Pessoas incríveis que passaram e passam ainda, né? Estão na minha vida ainda, né? É um processo de construção diário, assim, né? Sim. Eu acho que a partir do momento que eu achar que eu não tenho mais nada para aprender, eu posso morrer, e eu não quero morrer. Né? Eu acho que eu tô pronta para aprender, cada vez mais, né? Enquanto eu tava chegando aqui, para você que não sabe, o Valmir Borges veio gravar aqui, e é meu grande parceiro, meu irmão, uma pessoa que a vida me deu essa oportunidade, essa possibilidade de trabalhar com ele e de ser meu irmão, meu parceiro, né? E com ele eu aprendo diariamente, com os outros músicos. A minha banda, o mais novo é ele, que está há 11 anos comigo. Mas o restante é 15, 25. Né? Eu tenho o meu baixista, que é o Eric Budner, e o meu percussionista, o Márcio Forte, está comigo há 25 anos. Legal. Então, assim, trabalhou comigo, com meu irmão, com a família, né? Com meu pai. Faz parte da minha história, da minha vida. Né? Então, é muito legal, assim, quando eu falo que eu aprendo com eles até hoje. Né? Que legal. Eu fui pesquisar mais a Luciana Mello e aí teve um artigo que falou Luciana Mello e aí você falou, pô, o Cleitinho menciona. Você é foda. Você não acho. E aí vem até... Obrigada. Eu agradeço só. Vem nesse artigo, que é uma grande potência, uma grande intérprete, enfim, diversos adjetivos. Do qual eu concordo, né? Acompanho também. Né? O que você faz para... E aonde você hospeda essa potência de grande intérprete? E como você hospeda e como você leva isso ao seu público, aos seus fãs? De que forma você consegue trazer essas duas... Cara, eu sou uma pessoa assim, que dando valor, né? Crescendo e vendo, dando valor ao meu trabalho, né? E é o que eu falei, a gente percebe que tem um dom, mas tem que trabalhar. Eu estudo todos os dias, né? Eu tenho um cuidado vocal grande, né? Que é diário, não é só na hora de fazer show. Não, é com a comida, com a bebida, com a água. Né? Eu falei pra eles aqui, eu tenho uma garrafa de 1 litro, mano, que eu saio com essa garrafa. Um galão de água. E isso não é só pela hidratação do corpo, mas é pela voz também. Né? Cuidado com a alimentação, por causa da voz, né? Então tem toda essa preocupação para poder ter essa longevidade, né? Eu não fumo, eu não bebo, então para mim assim é importante isso, porque eu quero ficar também, sabe assim, tranquila com a minha voz, de não ter aquele, ai meu Deus, sabe que quando você fuma, alguma coisa assim, você sabe que faz mal para você, né? Você sabe que vai fazer mal, que vai mudar a tua voz, que modifica realmente as cordas vocais, então né? Eu não quero isso pra mim, primeiro que eu não gosto, segundo porque como eu trabalho com isso, então eu tenho toda essa preocupação da entrega também com o público, né? Porque eu acho que o artista é o artista por causa do público, né? Porque senão a gente pode fazer o que a gente quiser, se não tem gente pra ver, né? Com quem você se comunica, né? Pra quem você faz a tua música, não é só pra mim, né? Mesmo porque, por exemplo, quando você faz uma composição, conversando isso com o Jairzinho, né? Ele fez Um Simples Desejo, né? Que é uma música mundialmente, digo até, conhecida. Você fala, cara, quando você faz, já não é mais sua, né? Você lançou ali, é do mundo. Cada um bate de um jeito numa pessoa. E eu acho muito legal isso da música, né? E hoje em dia, com a rede social, das pessoas falam, pô, a música do meu casamento, foi a música que eu conheci o meu marido, pô, foi a música que tirou minha mãe do coma na pandemia. Cara, isso são coisas que você fala, cara, não tem preço. Entendeu? Aí você, às vezes, porque eu acho que todo mundo é assim. Uma hora você fala, é tão difícil tudo. Fazer música no Brasil, fazer música assim, com preocupação de qualidade e fazer tranquilo, assim, tua arte, teu trabalho é tão difícil que às vezes você fala, cara, acho que eu vou desistir.
Aí quando pensa em desistir, aí parece que Deus fala, não, peraí, minha filha, calma Vou mandar aí. alguém ali pra... Vou mandar algumas pessoas para te darem um recado de como é importante, né? De como... Esses dias eu tava de férias com a família, aí tava saindo do quarto assim, a mulher falou, Luciana Mello! Ela ficou tão assim, chocada, eu falei, oi, que eu fiz... Até brinquei com ela, fiz alguma coisa? Aí ela falou assim, cara... Foi no seu show que eu conheci meu marido. Aí apresentou o marido assim. Que legal. O cara ficou falando, nossa. E ele ficou meio sem graça. Ele falou, nossa, a gente se conheceu no seu show e você aqui agora. Então, cara, isso é muito legal. É muito legal. Mas é legal que, assim, quando você fala... A gente tá falando de legado, né? Da sua família e tudo isso. Essa preocupação com a qualidade em tempos onde todo mundo busca um atalho, né? Gratificação instantânea. Mas é isso que faz com que tenha a longevidade que tem, né? Porque Cara, a gente não sabe fazer diferente. Entendeu? Falando com o Jair esses dias, eu falei, mesmo se a gente quiser, cara, vamos tentar fazer uma música ruim, sei lá, ou uma coisa que não seja do que a gente... A gente não sabe fazer. Não sabe fazer. Entendeu? Porque a gente cresceu fazendo isso. É o que eu falo, né? Eu falo para todas as pessoas. Eu falei, lógico, ninguém agrada a todo mundo, você pode não gostar do meu trabalho, mas a única coisa que você não pode dizer, você pode não consumir, mas o que não pode dizer é que é mal feito. Mal feito, não. Mas pode dizer, pô, não gosto, não consumo, não é a minha cara, né? Sim. Mas mal feito. Posso fazer um pedido intrometido aqui assim? Eu acho que vamos fazer uma coisa ruim. Não que isso seja ruim. Eu tô brincando com isso porque é o seguinte... Ruim é, eu acho sei lá, relativo. Se você fizesse a voz do Waze, eu acho que não ia ter tanto acidente de carro, tanta briga no trânsito. E apaziguar, né? Todo mundo dando risada, né? Todo mundo, né? O contato aqui. Aproveitando o ensejo das brincadeiras, né? Eu me divorciei, aí a gente tava... E a gente... Tá bom, tamo junto nessa, irmão. Eu nem vou falar, Eu também. Pronto. Já passei por um processo. A gente chama o Cleitinho de Fábio Júnior. Mas tudo bem. Não pergunte por quê. Acho que não precisa. E aí, brincando com a minha ex-esposa, né? A gente brincando, daí eu falei, tinha uma música da Luciana Mello que toda vez que eu tocava assim, eu falava, eu ficava numa revolta e naquela coisa do passado, a vida continua mesmo longe de você, por mais falta que você me faça. Para de cantar. E aí a gente brinca, né? Isso também vai passar. A diferença Uma música do Edu Tedeschi, linda canção, realmente essa Te canção. incomoda isso, assim, ele destruir isso? Quem canta seus males espanta. É verdade. Tira, viu? Porque, assim, ele colocava essa música pra se livrar das besteiras que ele fazia. A vida continua, a vida continua. É o mantra, né? A vida continua. A mulher dele ouvia a música, vem cá, meu Deus. Perdoava na hora. Oi, o importante é estar junto nessas horas, amigo. O importante é que eu tava lá contigo. Não, olha, sempre junto. Eu vou mandar um vídeo agora. Vou falar pra ele escutar. Brincadeira, como marca, né? Épocas. Sim. Como Momentos música, da vida, né? A música, ela reflete exatamente isso, momentos da vida. Então, é muito legal porque, assim, eu escutando esse tipo de história, ou as histórias tipo, porra, que legal, tua música fez aquilo, você fala, cara, eu tô no caminho certo. Né? Eu tô fazendo a coisa certa, porque pra mim é muito gratificante. Né? Uma combustível, pessoa, né? um super combustível. Fala, pô, você, quando eu tava assim, eu ouvia a tua música, pô, ficava feliz, ou você falando, não, a vida continua. E é maravilhoso. E a vida continua é uma música do lado B de um álbum, entendeu? Assim, tipo, não é a galera que gosta, que tem o disco, que escuta. Ouve, é diferente. Né? Então é outra coisa. Então você fala, puxa, eu acho que eu tô no caminho certo. Né? Porque eu sempre tive essa preocupação também, assim, cara, eu não quero nichar a música, eu não quero que você escute minha música, mas não posso escutar com a minha filha, porque tem coisa que... Ou o filho fala, ai meu Deus, se eu escutar isso com meu pai, né? Isso pra mim é a morte. Que eu falo, cara, minha música é pra todos, né? E eu fico muito, muito feliz quando eu vejo a criançada em show, né? E eles ficam loucos, assim. Então você fala, cara, pra você ver como é o que o pai apresenta, né? Os pais apresentam, a mãe e o pai ali apresenta pra criança. E o que tipo de música
que os pais apresentam, né? Porque hoje em dia, antigamente eu me lembro, assim, a gente escutava só o que os nossos pais escutavam, porque não tinha celular que a gente ficava, né? Então em casa era o que minha mãe estava ouvindo, o que meu pai estava ouvindo, o que ele colocava, né? Às vezes a gente ia lá, meu pai tinha uma sala inteira de um monte de vinil. Isso é muito legal de ter tido essa experiência com música desde cedo, né? O que a gente sempre fala, eu sempre achei isso, que acho que música nas escolas deveria ser obrigatório, né? Porque isso amplia. Hoje tem vários estudos que a música amplia o seu cérebro, né? Você trabalha um outro lado do cérebro, você evita doenças, a música cura, né? Então isso era uma coisa muito legal. Então às vezes assim, meu pai ouvia uns negócios, aí a gente ia lá, como meu pai não tava, a gente ia lá ver uns discos, assim, uns CDs depois, né? Mas, pô, deixa eu ver esse daqui, né? Então aí, e aí eu ainda tinha um irmão mais velho, né? Eu já aí, quando foi estudar em Boston, foi fazer música em Boston, também apresentava um monte de coisa pra mim. Lu, escuta isso aqui, vai lá, procura isso aqui, vai ali, compra lá na loja de disco. Eu era fanática por aquelas lojas de disco, eu ficava horas, assim, né? E aí era muito legal por isso, assim, porque eu tinha essas referências, né? De tipo, de buscar, de fazer. Hoje eu vejo, eu aprendo muito com a minha filha, mas eu sempre tive essa preocupação de que a minha música fosse para todo mundo. Pra todo mundo. Agora você deu uma deixa interessante aí, Edu. É hora de ser humilhado. Tá preparado? O seu irmão que zoou a gente. Assim, o quadro é em homenagem a ele. Que ele não sabe brincar, tá? Não falta humildade ali. O quadro é o seguinte: qual foi o seu primeiro LP? Você lembra? Aí falando o nosso aqui, o meu foi Thriller do Michael Jackson. Ele não lembra dele? Não lembro. É o Fundo de Quintal, Mapa da Mina. Fundo de Quintal. O seu irmão humilhou a gente porque ele falou que foi do Michael Jackson também, só que... Autografado, cara. Eu me lembro dessa humilhação porque ele me humilhou nesse dia, porque eu estava junto com ele, mas eu não pude entrar. E aí só ele entrou porque ele era mais velho e eu fiquei lá, tipo, esperando meu irmão na porta, chorando, mas isso foi em Atlanta, ele falou pra você, né, do disco do Michael. E aí, assim, mas foi maravilhoso, porque eu falei, ainda bem que o meu irmão entrou, porque a gente tinha entrado, a gente tava meio lá atrás, assim. Sim. Aí passou uma menina da produção, porque o Jair já tinha entrado, tava com um disco na mão, né? Tipo, um sorriso daqui aqui. Né? E a gente ali, na nossa, lá longe, assim, né? Vendo o palco meio de longe. Aí uma menina da produção passou de volta, olhou e falou assim: você não foi o menino que foi lá dentro? Aí ele falou: fui. Ele falou: vem comigo, vocês estão muito longe. Nossa, aquilo pra mim, eu lembro até hoje como se fosse ontem. Que legal. Foi como se fosse ontem pra mim, porque a gente foi, e era naquela turnê do Bad que ele botava capa. Lembra disso? Ele botava uma capa. A mulher levou a gente lá pra baixo, então eu fiquei aqui, ó, na cara do gol. Eu falei, ele não me levou pra conhecer, mas pelo menos eu ganhei uma piscada do Michael Jackson, amigo, para. Sabe, assim, na hora que eu vi, eu falei... E aí, assim, foi, né, isso aí foi realmente, ele me humilhou também, né, mas tudo bem, era meu irmão, né, tá tudo bem, ele me fez ir lá na frente por causa dele. A gente achando que a gente ia criar um quadro, né? Aí ele veio com essa, acabou o quadro. Acabou o quadro, acabou que ninguém vai ter mais cara. Ele fala que esquece porque ele tá cansado de ser ligado. Eu nem vou falar, né? Cara, LP, o meu primeiro, eu não me lembro. Eu acho que eu vim depois um pouco também, né? A gente já tinha o CD quando eu... Ai, papinho. Desculpa aí. Mas eu escutava muito LP, até hoje eu escuto, né? Principalmente os LPs do meu pai, assim, cara. Assim, a gente tem vários, né? Enfim, ele tem milhares. O meu disco, a primeira música que eu gravei com ele tá em disco também, em vinil. Em vinil também. Então, assim, as minhas memórias são dos discos da Alcione, da Alessi e de Jair Rodrigues. Que bacana. Faltou humildade também. E Bezerra da Silva, cara. Bezerra da Silva. Almir Neto, que era muito... O Almir era muito amigo do meu pai. Então, assim, aí até o Valmir brinca, falou, cara, essas nossas grandes referências pra você era tio Almir, era o tio Mussum, era a tia Alessi. Tava na sala. E é mesmo. E tal, né? Tanto é que eu chamo a Alessi de tia Alessi, a Alcione é madrinha, porque meu pai foi praticamente o padrinho dela, né? Porque meu pai foi o cara que apresentou ela a primeira gravadora dela. Que legal. Onde ela gravou o primeiro disco. Então, assim, ela conta essa história, ela fala disso sempre. Ela fala, Luciana é minha... Ela fala assim, Claudine que me desculpe, mas Luciana é minha filha com Jair. Por falar um pouquinho nisso... Só mandar um salve pro Almirzinho. Ela falou do Almirzinho. Almir, querido. Dentro de um histórico, né? O samba era muito marginalizado, né? A samba vivia nas margens
da sociedade, enfim. É que a gente vivia à margem da sociedade, né? Os nossos ancestrais viviam ali. Sim, então... sim. E trazer hoje na sua discografia o samba, o que representa isso daí pra você? Nossa, é a minha história, é a minha vida. Eu lembro quando eu fui na primeira roda de samba, numa comunidade, que quem me levou foi o Valmir Borges. Me levou no Samba da Laje. A primeira roda de samba, assim, eu já grande, né? Porque eu já fui muitas pequenininhas com meu pai, mas era ali, criança, não tinha nem noção do que estava acontecendo. Mas já adulta, eu lembro de ter ficado tão assim... E não foi, assim, foi uma coisa muito legal, mas eu tava indo lá para conhecer e foi muito bacana. O Samba da Laje é incrível, né? E aí eu fiquei... Eu juro que eu acho que eu fiquei umas 2 semanas meio assim... Quando eu saí de lá, eu falei... É aí, meu lugar é esse aí. Né? Eu vim disso daí. E eu me lembro do meu pai, às vezes até eram umas brigas com a minha mãe, assim, né? Porque ele fazia as rodas de samba dele em casa, né? Com os compositores, com os amigos. Aí a gente tinha um sítio no interior de São Paulo. E aí minha mãe falava, cara, um dia eu tive que gritar com o Roberto Ribeiro. Pô, sai daí de baixo! Nossa, gritar com o Roberto Ribeiro. O cara começou a... Minha mãe tinha acabado de ter minha irmã. E eles lá fazendo uma coisa. E ela, sai daí, vai pro outro lado da casa. E aí, então assim, e eu me lembro que quando eu pisei ali, eu falei, cara, é aqui. Acho que o meu lugar é aqui, assim, vem muito da minha história, veio uma coisa que nem eu sabia, porque eu falei, pode ser que eu tenha passado isso em outras vidas, não sei, mas eu trago isso comigo, né? E o samba eu trago comigo. Então hoje eu vejo assim, meu irmão tinha um sócio que era o João, que a gente chamava de João Ponês, né? Que foi o cara que mixou o meu primeiro disco, o segundo, né? O Assim Que Se Faz. E tem um samba lá também, o Calados, que é um samba do Jair. E ele mixando aquilo, quando eu fui lá, né? Ouvindo as mixagens, tudo, ele falava, Luciana, eu adoro a sua praia, tô adorando o que você tá fazendo mais o samba. Aí eu falei, João, você tem que juntar com meu pai. Né? Que meu pai falou, minha filha tem que cantar sambão, minha filha, vamos fazer um CD de sambão. E aí, isso eu lembro até hoje, assim, do João falando. Aí, quando eu lancei o disco todo de samba, liguei pro João, né? O João falou, nega, agora sim! Então, assim, é uma coisa que eu amo fazer, né? E, assim, eu ouvia sempre meu pai falando em entrevistas, quando eu era mais nova, assim, pô, porque a Luciana cantando samba, a divisão dela... E eu não entendia isso, né? Eu falava, mas pra mim... E não era, né? E assim... E tudo isso aí, essa jornada que você está falando aí, e vamos trazer agora para o presente aqui, o Casa da Luz surgiu disso? Cara, a Casa da Luz surgiu disso, assim, surgiu, na verdade, de um projeto que eu fiz em 2017, se eu não me engano, que era uma casa que chamava Paris 6, o Paris 6 Restaurante. O dono de lá é o Isaac, que é um grande amigo da gente, de muitos anos, assim. E aí ele abriu o Paris 6 Burlesque, que era o teatro que era na Rua Augusta. Que eu soube que destruíram o teatro Procopio Ferreira ali, né, cara? Meu coração, velho. Enfim, e era do lado, né? E aí ele abriu a casa e falou, Lu, vamos fazer alguma coisa aqui? Aí eu falei, o que você quer fazer? Ele falou, não sei, cara, porque a gente tá com espetáculos assim, mas eu quero trazer música, eu quero trazer uma galera e eu acho que só você pra juntar essa galera pra trazer. Aí eu falei, mas ele falou, não tem dinheiro. Aí eu falei, tá, mas eu falei, cara, eu tenho uma vontade de fazer um projeto onde eu vou chamar todas as pessoas que eu quiser chamar. Independente, porque assim, eu vim dessa escola, eu e Jair viemos dessa escola, de juntar as pessoas, de estar junto com os compositores, com um cara que era do samba, o outro que não era, que era da MPB, outro que era do rock, outro que... Aliás, quem levou a Clara Nunes pro samba foi meu pai também, porque ela cantava bolero. E aí ele falava, nega, você tem que cantar samba, você é do samba, você... Então o Jairzão tinha essa visão. Né? O Jairzão era bem aquariano também, faz aniversário dia 6 de fevereiro, eu também sou aquariano. Então tinha aquela visão, assim, do que seria legal. E ele sempre quis juntar as pessoas. Então, quando a gente começou lá atrás, começou a surgir a cena dos artistas reunidos, que era eu, Jairzinho, Simoninha, Max de Castro, Pedro Mariano e Daniel Carlomagno. Né? A gente gravou até esse projeto, um disco em 98, porque em 97 a gente começou a juntar, assim, porque ele jogava futebol na casa do meu pai. E aí depois meu pai tinha um estúdiozinho em casa, assim, né? Um barracão que tinha lá batera, baixo. Aí, o Daniel tocava baixo. O Pedro bateria, o Jairzinho violão, o outro guitarra. E aí começou a juntar. E a gente fez essa movimentação. Então, pra mim, é muito natural juntar as pessoas. Eu acho que eu aprendo cada vez mais
com isso, né? Então, quando a gente fez lá ali no Paris 6 Burlesque, cara, eu convidei. Foi de Di Ferreiro, sabe o Di Ferreiro? A Preta Gil, a Mariene de Castro, que é uma grande cantora, que eu adoro a Mariene, Daniela Mercury, foi tipo uma galera, Ellen Oléria, o Valmir, enfim, um monte de gente, Péricles, que um dia foi ver, eu falei, negão, você aí, nossa, aqui, né? não faz o menor sentido você aí. Aí ele foi, então assim, eu juntei uma galera que foi Marcos e Belucci, cara. Eu cantei Luiz Miguel com o Belucci. Foi uma coisa maravilhosa. Eu falei, cara, eu gosto disso. Eu falava para o povo assim, gente, não tem dinheiro não, mas tem uma banda incrível, uma qualidade musical e a gente vai cantar o que a gente quiser, né? E aí, então foi muito legal. Então aí eu fiquei com isso na cabeça, eu sempre gostei muito de fazer isso. E aí o Casa da Lu surgiu assim, né? Da gente juntar e eu falei, cara, eu acho que eu quero nesse primeiro quarto da casa, digamos assim, juntar mulheres, as referências femininas dentro do samba, porque o samba ainda é um universo muito masculino. O pagode tem uma abertura ainda maior para as mulheres, melhor, mas o samba é muito... Ainda é mais tem uma nichado. Né, do samba e do pagode, assim. Sim. Ainda é mais nichado, ainda as pessoas ainda têm uma certa resistência, mas eu falei, cara, a gente tem, além da Alessi, da Alcione, a gente tem Jovelina, a gente tem Clementina, a gente tem Dona Ivone Lara, a gente tem tantas mulheres que às vezes é pouco falada. Sim. Né? Então, assim, eu falei, eu quero fazer isso com as minhas referências de mulher. Né? Aí chamei a Alcione, chamei a Alessi, a tia Alessi, chamei a Martinália, aí chamei a Simone, que é uma grande... Nossa, a Simone fez parte da minha história musical também. Que legal. Né? Que eu gosto muito dela cantando samba, dela cantando qualquer coisa pra mim. A Simone é maravilhosa. E aí a Martinália, né? Aí chamei a Fabiana Cosa, que é essa grande cantora da cena musical paulista, né? E do mundo, porque essa daí faz shows mais pra fora do que aqui. E essa nova geração do samba, do pagode, que foi a Marvila, né? Chamei ela pra cantar uma música do Xande de Pilares, divertidíssima, assim. Então eu chamei pra essa primeira parte. Que legal. Que tá aí também no YouTube, enfim, tá tudo... Isso foi em estúdio, né? Foi em estúdio. Uhum. E aí, o ano passado, a gente fez o Casa da Lu ao vivo. Que legal. Né? Que aí tem a Alessi, chamei a Sandra de Sá fez comigo também, fez a Roberta Sá, que é uma querida. Nossa, ixi, tanta gente. Aí fez outros homens também, o Péricles foi o Marquinhos Sensação, foi o Cleverson Luiz, a Adriana Moreira, a Adriana Ribeiro, né? Então, assim, foi uma galera também da nova geração. Da nova geração. Juntar as pessoas. A ideia do samba é juntar. Como que... Deixa eu até nessa linha da dificuldade e a luta da mulher negra da indústria da música em si, né? E eu até anotei alguns nomes aqui, fora que tem vários. Então, a gente começa com Elza Soares, Clementina, Ivone, Alcione. Aí, tem um espaçamento, vem Sandra de Sá. Depois, aí Paula Lima, você, Negrali. Uhum. Aí depois a gente tem aqui agora Isa, Ludmilla, enfim... por que é tão difícil? E por que... Porque a gente tem uma estrutura racista bem grande, né? Verdade. A gente ainda tem isso aqui. Machista e misógina, complementando a sua... Porque, assim, é muito masculinizado o samba, né? E culturalmente você não vê mulheres, você vê agora... Acho que a única Beth Carvalho. A Beth. Jovelina. Tá voltando lá no passado, mas agora, né? Sim. Então, assim... Mas é a nossa madrinha do samba. Maravilhosa. Essa questão cultural, machista, falando também no aspecto preconceituoso de raça, como você vê isso, complementando só essa pergunta, Dudu? Cara, isso aí é terrível, né? Porque a gente tem várias mulheres fazendo isso, grandes compositoras também, que muita gente não conhece. A segunda parte da Casa da Lu vai ser isso aí, também de trazer compositoras, né, da música. Mas a gente tem esse espaçamento, a gente tem esse problema. Eu sofri isso aí também, até em relação quando estava no boom, no auge, tocando assim que se faz Simples Desejo e o Si ao mesmo tempo nas rádios, né? Porque antigamente não era... Tinha a Crowley, lembra? Da Crowley, que você tinha que... As rádios todas... Então tava número 1 em todas, no Brasil inteiro. A gente não tinha uma capa de revista. Nem a Raça fez a capa de revista comigo, na época. E a única capa, uma vez, chamaram Bob Wolf, só que ficou linda essa coisa.
teve um negócio, botaram uma branca na capa. E aí, assim, na época eu falei, pô, cara, isso aí, né, é muito na cara que é isso. Aí até me chamaram, a gente fez... Aí meu pai até foi junto na época, assim, eu falei, cara, que desculpa que vocês estão me dando, isso foi rapadíssima, né? Mas, enfim, infelizmente, temos esse processo. Infelizmente, temos ainda um mundo muito machista, muito racista, muito homofóbico. A gente tem esse mundo, assim. Hoje em dia tem melhorado, mas a gente tem. Xenofóbico, né? A gente vê as pessoas, eu vejo as pessoas falando nas rodas de amigos, assim, lógico que na televisão você, né, é cancelado. É verdade. Mas o meu problema são essas rodas de amigos, né? O que você tá achando normal na sua roda de amigos de falar, né? Então, assim, ali, se alguém fala alguma coisa pra mim em relação ao racismo ou em relação à homofobia, eu me digo e falo, opa, essa brincadeira hoje em dia você não pode mais. Não pode mais. Entendeu? Não é que não pode mais, a gente sabe que isso é um preconceito, a gente sabe que isso anula, né? Então isso, e durante muito tempo anulou muita gente, né? Então hoje eu tô aqui falando sobre isso e fazendo samba porque teve várias lá atrás que penaram. Meu pai penou, meu pai era um cara que penou. Eu tinha vários lugares que ele não podia entrar, mas ele... com o Jair Rodrigues, com aquela... Muitas vezes... Ele me falou uma vez que ele foi fazer um show num clube em São Paulo, nos anos 60, nos anos 70, que não entrava negro. Aí os caras falaram, pô, a gente queria trazer e tal, era o Simonal, o Jair... Não, mas aqui... Aí teve um cara que falou, depois de um tempo, falou, pô, vamos trazer o Jair Rodrigues? Aí os caras, pô, mas ele é preto. O cara falou, mas o Jair, tá tudo bem. Então era uma coisa muito terrível, né? Então, beleza, aí ele passou naquele crivo, ele fez o show ali só pra galera branca, mas ele só podia estar ali, no palco, porque não tinha ninguém ali embaixo. Né? Não tinha ninguém aparecendo que fosse igual a ele. Né? Então, é um cara que passou por poucas e boas. Hoje a gente ainda passa, né? Mas, assim... a gente hoje sabe muita coisa, a gente fala, tem aquele celular que mostra, né, que as pessoas vão criando uma consciência melhor. Sim. Isso, pô, desculpa, você ia falar alguma coisa. Isso, de alguma forma, para você, mexeu com a sua autoestima? E se sim, assim, como foi para você trabalhar esse aspecto? Porque, assim, independente da classe social, independente do artista... Jair Rodrigues era preto, Luciana Mello é preta, né? Sim. E é muito sutil, né? Às vezes, tipo, a gente ouve muito, né? Nossa, você é um preto diferente. Preto diferente. Ou quando fala, você tem uma beleza exótica. Então, a gente vê o racismo de forma muito sutil. E como foi para você trabalhar isso? Cara, é difícil, porque, por exemplo, eu cresci... A minha mãe é japonesa, né? A minha avó era japonesa, do Japão mesmo. E aí minha mãe já é misturada, o meu avô a família dele era do Rio Grande do Norte, né? Então tinha uma mistura grande ali também, Então, eu cresci com a minha família japonesa, né? Então, só que eu sou uma mulher preta, né? Quando você olha assim, eu tenho muito dos traços do meu pai e tudo mais. E foi muito difícil isso no começo, porque, por exemplo, na escola eu era a única, né? Na escola, meu irmão era o único, tinha 2, 3 ali, sofria bullying, porque também era artista, e aí sofria o bullying homofóbico da história, né? Quando você é uma criança famosa, porque é viado, não sei o quê. Então era uma coisa que era difícil, né? Eu sofri muito, assim, questão, pra me achar bonita, nossa, demorou muito tempo, assim, sabe? Porque não via, né? Na televisão você não tinha. Aí não tinha, hoje eu falo, né? Hoje eu trato lá meu cabelo com o Junior Lois, que é o meu amor, meu amigo querido, que sabe tudo de cachos e crespo. Mas e antigamente, que não tinha nada? Hoje tem estudo, qual é o crespo, qual é o cacho e não sei o quê. Uma infinidade de linhas de produto para cuidar do seu próprio cabelo. Na minha época era ou você alisa, ou você não é aceita, ou você é feia. Né? O nariz, eu ainda não tenho o nariz tão largo, mas... né, o meu irmão, eu ainda era mais largo do que muitas das minhas amigas. Né? Então, era um problema, né? Era um problema a gente se achar. A sorte, né? Graças a Deus na minha vida, a gente teve oportunidades de viajar, de ver outras coisas, de ver outros lugares e como funcionava, né? Hoje que a galera fala, né? E eu também aprendi muito. Esse letramento racial foi importante para mim também.
Não é só para o branco, mas para o negro também. Sim. Porque a gente passava por coisa que a gente não sabia o que era. que era. Sim, Tipo, eu fiz a capa da revista lá, mas, não, é porque é porque ela é contratada da... Aí você fala, mas o que tem a ver, mano? Vocês estão falando de música, era uma revista de música, bota uma modelo que... Você fala, ué, não entendi, entendeu? Tipo, só que na época você fala, tá, porque escolheu ela, mas é quando você vai ver, quando você entende que é toda uma estrutura feita para fazer assim, né? Porque, você não... Hoje já tá muito diferente. Hoje você vende, hoje você vê vários artistas negros e... Nem só artistas, mas pessoas negras vendendo pasta de dente. Eu costumava brincar, mas é um engraçado meio querendo chorar, né? Querendo matar alguém. Porque você fala, parece que a gente não usa pasta de dente, a gente não usa sabão em pó, a gente não usa roupa, a gente não usa nada. Né? A gente não consome nada, porque nada é pra gente. É verdade. Né? Nada tem eu ali. Nada, eu falava, cara, eu me via. E eu achei muito interessante, porque quando eu conheci a Isa, tinha, sei lá, tem uns 15 anos já, sei lá, quando ela tava começando, né? E aí eu fui num evento, o cara falou, pô, não sei se você conhece a Isa, ela é uma artista agora que tá começando, não sei o quê. Quando ela me viu, ela ficou tão assim, ela começou a chorar. Aí eu fiquei meio sem graça, né? Ela falou, cara, eu sou muito sua fã. Eu dei um abraço nela, ela falou assim, cara, você foi a primeira pessoa que quando eu vi na televisão, eu falei, é viável eu ser eu? Porque quando eu vi a Isa na TV, eu falei, eu tô reconhecendo que era aquela puta negrona de trança aqui, assim, dançando. Eu falava, eu tô reconhecendo, né? Legal isso. E foi muito legal isso, que você fala, cara, é bacana de você ser essa referência. Sim. Né? Outro dia eu tava numa balada black, assim, dançando, chegou uma menina e falou, cara, ela quase chorou também. Aí ela me abraçou e falou, cara, você foi a primeira pessoa que eu vi dançar hip hop de roupa. Eu achei aquilo tão surreal, eu falei, como assim? Ela falou, Luciano, que todo mundo que eu olhava era tipo só top e não sei o quê. E você foi a primeira que eu vi dançar de roupa. Eu falei, caramba. Não é, você vê como bate nas pessoas, né? O meu trabalho, que eu tinha uma preocupação com a estética visual e tudo mais, mas de fazer um negócio legal. E pra ela falou assim, nossa, cara, eu e minhas amigas, a gente se inspirava em você. É verdade. Porque a gente falava, cara, eu não quero me apresentar de biquíni. Sim. Eu não quero me apresentar. Eu tô querendo me apresentar de uma forma que não vejo alguém fazer. E ela falou assim, aqui no Brasil eu só via você. Então é muito legal, isso é muito gratificante. Isso é aquela hora que Deus fala comigo, continua. Continua. Você tocou num assunto aí que, quando você fala dos núcleos, dos grupos, assim, né? Pra mim é assustador. Já que o Fabinho acho que tá intimidado com a nossa convidada, não tá na polêmica, você fala de amor. Eu que comecei, aí ele quis complementar. Normalmente essa pergunta parte daí, entendeu? Então eu vou trazer um tema polêmico, porque me fez lembrar o que você falou ali, que é o seguinte. Pra mim, o assustador não é ter um cara, por exemplo, como o Trump. O assustador é ter 59% da população que pensa como ele. Pois é, cara, é assustador. É assustador o discurso de ódio. É Exato. assustador quando tem um cara fazendo um discurso de ódio e tem milhões de pessoas que escutam. Você fala... Então, nos dias de hoje, assim, né, com a propagação... Eu acho que falta, cara, numa boa, assim, eu acredito em Deus, em todas as formas dele. Eu acho que falta isso para as pessoas, sabe? Assim, porque falta um respeito... Porque você pode ter uma opinião completamente diferente da minha. Mas isso não quer dizer que eu tenho que matar você por isso. É verdade. Né? Eu tenho que respeitar você. Né? Então, acho que a questão do respeito... Aí volta o lance da família. Porque, assim, isso era muito claro e muito, em primeiro lugar na minha família. O respeito. Isso era muito claro. A gente respeitar os mais velhos, a gente respeitar pai e mãe, a gente... Cara, imagina, o que eu vejo as pessoas falando do jeito que elas falam com os pais, com os avós. Cara, eu brinco, né? Que hoje não pode falar, mas a gente fala assim, cara, se eu fizesse um terço, eu não tinha nenhum dente na minha boca hoje. Era tudo implante. Era só o olhar, né? Os pais não, só e assim, e... quando chegar em casa, você fala, meu Deus. Eu não quero chegar em casa. Né? Então, assim, era o ensinar a ter respeito. Meu pai nunca me bateu. Mas, assim, o olhar, os modos como falava, que você falava, meu Deus do céu, né? E tá errado, né? Então, assim... E hoje, quando eu vejo as pessoas com esse discurso de ódio do outro, que tem que morrer, que tem... Você fala, cara, é assustador. É um mundo assustador que a gente vive, né? É um mundo assustador onde, por causa da cor da minha pele ou da minha opção sexual, eu morro, né? Eu apanho, eu sou agredida...
né? Porque eu sou mulher, o cara acha que tem o direito de encostar, que tem o direito de falar qualquer coisa, mas isso também é uma questão muito... De te arrastar. Não, é intrínseca. A gente precisa mudar esse... Porque eu falo, né? Eu tenho um menino, que é o Tony. Eu falei, é aí que precisa mudar. As coisas precisam ser mudadas com os meninos. Como estão sendo criados esses meninos? Mas aí eu vejo, tem muitas mães, vou dizer aqui, tem muitas mães também que fazem ali parte, que tem os filhos da mesma idade, mas que elas são machistas. Que elas são... Aí você fala, cara, mas peraí, não dá pra você criar... Né? Como é que você vai criar um menino... Eu falo, cara, a gente precisa criar menino que aprenda que você tem que ouvir um não na sua vida, sim. E é um não... O teu primeiro não é de uma mulher, pra começar. Porque é a tua mãe, né? Sim, quando você é menino ali, o não que você escuta primeiro é a mãe. É a mãe. É a mãe que tem que começar, né? A criar esses meninos direito. Né? Criar esses meninos aprendendo a respeitar as pessoas. Acho que existe também até um outro depoimento aqui, uma banalização dessa violência. Assim, uma das coisas que me fizeram sair do Brasil foi um acidente que aconteceu, isso foi em 99, 2000, coisa besta que acontece muitas vezes aqui, que foi assim, um acidente de trânsito, bateram o retrovisor e um dos caras estava no carro do acidente, tinha uma filha de 3 anos atrás, no banco de trás. O outro desceu porque quebrou o retrovisor, matou o cara na frente da filha. Meu Deus do céu. Entendeu? Assim, é um absurdo. Como que a gente, sabe? Como que a gente, assim... Banaliza uma vida, né? A troco de nada. A gente, enfim, o buraco é muito mais embaixo, mas a gente não tem punição. Aí a gente vê coisas acontecendo, atrocidades acontecendo, aí quando você vai ver um tempo depois, a pessoa tá livre, a pessoa tá fazendo ainda. E em vez de a gente se unir como o povo, a gente se separa cada vez mais por causa disso, né? Exato. Dessa polarização que existe, que se você não pensa igual eu, você é o meu inimigo. É isso. Mas você fala, cara, sim, mas falta uma educação aí, né? Por isso que eu Exato, falo que o buraco é mais embaixo. exato. Porque a gente tem que educar as pessoas. Mas essa é a fonte do problema. Não é o seu partido, o meu partido, a minha pessoa, a sua pessoa. A gente tá vivendo no mesmo país, velho. A gente tem as mesmas leis. A gente tá comprando no mercado igual, né? A gente... Ou não está comprando, né? No mercado. A gente tá com... Então, assim, as dificuldades são para todo mundo. Para todo mundo. Né? Mas aí as pessoas estão mais preocupadas com isso. Ah, você pensou diferente de mim, então você é meu inimigo. É por isso que quando as pessoas falam, porque mas você não fala de tal coisa, fala de tal coisa, eu falo, cara, eu não falo, porque ninguém está preocupado com o que eu acho. As pessoas estão preocupadas em qual caixinha vai me colocar. Se é do hater ou se é do lover. Exatamente. Né? Se eu quero ficar junto com você ou se eu vou te odiar e fazer um maior discurso de ódio em você. Então ninguém está preocupado com a opinião. Né? O pessoal está preocupado se você vai ter a mesma dela. Vai ter a mesma é engraçado, dela. esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, assim, muitas vezes não consegue evoluir por causa disso, né? Dessa intolerância de pensamento. Assim, eu não estou aberto a ouvir uma posição diferente. E acho que tem tanto, é uma coisa tão saudável nesse processo de criação e diálogo que um pode aprender com o outro, mas assim, existe essa obsessão com essa lealdade cega. As pessoas precisam de terapia, mano. As pessoas precisam começar a entender que você não tá certo sempre, você erra, e que tudo bem se você falar desculpa, não vai cair o seu dente da frente por causa disso, entende? E se você assumir que você errou, não vai cair o dente do lado de lá também. Entende? Então, assim, é uma coisa que você fala, cara, a terapia acho que é uma profissão, não é mais do futuro, é de agora, mas que é imprescindível, porque as pessoas estão assim. Então, não, mas é você. Nem escuta o que você está falando. Às vezes tem umas discussões que eu escuto, às vezes, que eu falo, cara, eles estão falando a mesma coisa. Só que um tá tão preocupado de como ele tá falando, você fala, cara, você tá falando... Você tá prestando atenção? Mas é que às vezes as pessoas falam... Tipo, eu não tô aqui pra te ouvir, eu tô aqui só pra esperar a minha vez de falar. Exato, eu não escuto, né? Mas você fala que você não tá escutando, porque a pessoa tá falando a mesma coisa. Tem muito disso. Aí você fala, gente, as pessoas falam a mesma coisa, mas num ódio, que você fala, mas peraí, seu objetivo qual é? Mas ninguém pensa. Exato. Agora, sem querer diminuir a importância desse tópico, que eu acho muito foda, assim, dá pra gente se estender muito nisso, mas eu queria só fazer um parênteses aqui do Du, que você falou da educação, na base da família, né? E o Du, ele é torto demais, assim, mas uma coisa que ele tem é esse respeito pela mãe dele. A mãe dele veio aqui, a gente entrevistou a mãe dele. O bichinho não abriu a boca. Mas é isso. Benção, mãe. Tudo errado, a gente vamos soltar os porcos. Eu falava, benção, pai. Pedia benção ao meu pai, benção à minha avó. Não existia a possibilidade de eu chegar na casa da minha avó e não falar benção, avó.
Não existe, imagina. Eu nem sabia como que era isso. É verdade. De eu chegar e se eu não falasse, eu precisava procurar minha avó, porque às vezes a minha avó não estava em casa ou estava lá no jardim, eu ia lá procurar minha avó para pedir a bênção dela. E Duas como- perguntas. Vocês estão sendo... Duas perguntinhas, assim. Esse respeito pelo próximo, pelas diferenças, ela já inicia, você vê de alguma forma consciente, inconsciente, dentro da sua própria família, onde seu pai Assim. negro, preto, e sua mãe japonesa, essa mistura, né? cultural, enfim, de raças. E hoje, falando de educação, na segunda pergunta, você acha que existe pouco investimento cultural, artístico, que pode ser explorado e acabar com toda essas questões menores, né? Questão menores que acabam se agravando, né? Acabar, amigo, é igual quando as pessoas falam, você acha que o racismo vai acabar? Não, não vai. Sinceramente, eu sou muito sincera e honesta. A gente trabalha para que seja melhor, né? Para que as pessoas tenham mais consciência. Talvez eu não veja. Você não veja, talvez nem minha filha veja, mas quem sabe meus netos. Sim. Sei lá, veja uma mudança realmente acontecer, né? E aí, eu acho que essa questão da educação, eu tento passar isso o máximo para os meus filhos, exatamente isso. Eu falei, cara, a gente respeita as pessoas, né? Você não pode... você pode discordar, o que eu falei para você aqui, eu posso discordar com todas as palavras que você está falando, mas você é uma pessoa igual eu, o mesmo direito que você tem, eu também tenho. Né? Então, assim, se ele não tem o direito de me agredir, eu também não tenho o direito de agredir ele. Entende? Então, assim, eu falo, se a gente quer direitos iguais, é isso. Né? A gente tem que começar em casa, né? Começar ensinando as crianças, né? E começar ensinando... E é muito legal hoje, porque, por exemplo, eu vejo que as crianças hoje dão aulas para os pais, muitas vezes. Sim. Né? A gente falando... Eu estou num grupo da escola deles lá, de questões raciais e tal, né? Que são pouquíssimos, acho que, sei lá, deve ter uns 3, 4 da escola deles, assim, contando que eles dois, né? E a gente tá nesse grupo lá, assim, e eu falo, cara, eles dão um baile na gente nisso. Né? Então, o que a gente vê muitas vezes, que aconteceu um caso de racismo dentro da escola ali deles, com umas 2 meninas, eu falo, cara, quando você vai ver a criança, ela é o retrato dos pais dela. Porque ela não vai falar aquilo porque ela viu na televisão. Ela vai falar porque ela ouviu dentro da casa dela, entendeu? Porque na televisão ela não vai ouvir. Ela vai ouvir dentro da casa dela. Né? Então eu falei, cara, educar... Eu sempre falo para as pessoas, cara, educar criança, você tá ali com criança, puta, pode me chamar. Porque eu amo lidar com criança, essa sinceridade, essa honestidade. Porque criança é isso, né? Ela gosta de você, ela gosta. Ela não gosta, dane-se você. Ela não vai ficar do seu lado. Ela vai sair e vai falar, não gosto de você. Criança é demais por conta disso, né? A gente que começa a criar todas essas falsidades depois. Eu falei, educar criança é maravilhoso. Agora, educar adulto... Aí... porque você seria legal se você falasse... Eu falei, não, gente, chat GPT, conhece? Você fala lá e tem vários, né, agora? Várias outras ali que você vai lá e você aprende, cara. Tipo assim, eu não preciso ficar falando de uma coisa que me dói a vida inteira. Entendeu? Porque me dói, porque, tipo... Né, eu falo, as pessoas podem ter essa empatia, tudo, mas sentir na pele o olhar... Nunca vai saber. Nunca vai saber. Entendeu? Por isso você tem que estar com os seus, porque eles sabem o que é isso. Né? Porque eu falei... É igual eu falar pra vocês aqui, que vocês falam pra mim, 9 horas da noite agora, vamos ali, não sei o quê. Esse medo que eu sinto, vocês nunca vão entender. É verdade. Esse medo que eu sinto de daqui ali a pé sozinha... Vocês jamais vão entender. Vocês podem ser, né, empáticos, mas sentir... Você falar, puta, peraí, como é que eu vou fazer? Né? Peraí, deixa eu me juntar. Será que, né? Será que aquele medo, quando você está sozinha na rua, que passa um cara, você fala... Eu imagino. É só outra mulher que vai sentir. Verdade. Entende? Então, assim, quando o cara fala do ser preto, do olhar, do você ser perseguido dentro de uma loja, que eu já fui também algumas vezes, né? De achar que você tá roubando alguma coisa. Por que essa bolsa desse tamanho? Ué, minha bolsa. É assim. Entende? Tipo... É uma pergunta... Deixa eu falar, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Fala, meu amigo, querido. diga. Você comentou de terapia, né? E em que momento que a terapia entrou na sua vida? E essas questões, né, que a gente passa, o quanto isso te ajudou? Olha, a primeira vez que eu fui numa terapeuta, eu tinha 20 e poucos... 20
22 anos, 23, sei lá, um puta o auge do sucesso do Assim Que Se Faz, porque assim, eu sempre estive com as pessoas famosas, fui de família famosa, mas na hora que foi o negócio, das pessoas me verem num shopping, por exemplo, eu ia sempre no Shopping Eldorado ali, quando eu era mais adolescente. E de repente eu tô no shopping, as pessoas, Luciana Mello! E eu nunca gostei de chamar a atenção. Aí, assim, aí eu fui pra terapeuta. Aí eu contando o caso pra terapeuta, porque as pessoas me chamavam de metida. Aí eu falei, nossa, a Luciana Mello é insuportável, ela é metida, porque ela não quis falar comigo. Cara, aquilo me maltratava tanto, porque eu falava, cara, eu só sou tímida, eu sempre fui tímida. Por incrível que pareça. Eu sempre fui muito tímida. Então isso pra mim me bateu, porque, cara, beleza, na época 22, sou adulta. Mas hoje a gente vê que um moleque de 22 às vezes não tem maturidade nem, né? De 18, 21. Cara, a gente é menino ainda, né? Aí eu fui pra terapia. Aí eu contei meu caso, não sei o quê. Aí eu falei pra ela, cara, eu não gosto de chamar atenção. Aí ela, tá. Aí ela falou assim pra mim, a primeira coisa que ela falou assim, Luciana, pra você não chamar atenção, você precisa nascer de novo. Aí, tipo, eu fiquei olhando pra ela assim, eu falei, eu não sei se eu dou risada ou Não se eu tem choro. saída. É porque ela falou assim, se você entender você como pessoa. Porque assim, independente de você ser artista, você é uma mulher negra, em quase 1,90 m de altura, e tem uma beleza muito diferente. Porque você tem pais, enfim, né, japonês com negro, você chama atenção. Muito. Então, independente de você ser artista, você podia ser advogada. Você entrar no fórum, a galera ia olhar pra você. Olhar pra você. Porque você, o país onde você mora... Aí eu comecei a me aceitar melhor dessa forma, né? Aí nunca mais parei a terapia, assim, sabe? Eu acho que ela entra num momento... depois parei algum tempo, voltei de novo, aí me casei, depois separei, aí a terapia entrou ali, né? E eu acho que sempre é um momento a terapia, porque, sei lá, casei, aí separei, mas eu tenho filhos. Aí, agora adolescente. E eu tenho um pré-adolescente que é extremamente inteligente na minha casa. Que não existe, né? Eu acho que no mundo... nos estudos neurológicos não existe pré-adolescência, né? Existe a adolescência e o restante, assim. Né? Então, assim... então, eu tenho essa... A gente não sabe lidar. Por isso que eu falo que a gente tem que aceitar que a gente não sabe lidar. Sim. Quando a minha filha entrou, assim, com 14 anos, tava querendo várias coisas, eu falei, filha, é o seguinte, você vai entrar na adolescência agora. Eu fui adolescente, mas numa época completamente diferente da sua. Aí eu falei, eu vou entrar com você nessa adolescência. Do mesmo jeito que você não sabe, eu também não sei. Então eu falei, a gente vai junto. A gente vai aprender junto. Né? Então, assim, hoje as minhas conversas com ela, com a Nina, são incríveis, assim, né? Porque as conversas que muitas vezes eu não tive com a minha mãe, de ter vergonha, de não sei o quê... E eu falo pra ela, vamos junto. Eu falei, mas o que a gente vai fazer é cair nós duas juntos. Eu levanto e vamos embora, né? Vamos seguir. Amiga mesmo, né? Tem uma diferença, né? Da mãe. A mãe. E, né, eu falo pra ela, eu sempre falei pra eles, desde pequenininha, eu falei, eu não sou sua amiguinha da escola. Exato. Eu falei, eu sou sua amiga porque a gente tá junto. Lógico. A Nina tá com 16, né? 16. Vou fazer uma pergunta. E família... Desculpa que o Fabinho não deu pra vir hoje, né? Tem polêmica esse cara. Fala a verdade, tem que falar a verdade, tá? Eu vou perguntar até pra mim mesmo, que eu penso nisso às vezes, cara. Você tem a Chloe, né, queridão? Eu tenho 4. É assim, ó. Outro dia o meu tinha 4 também, tá com 12 já. Essa é a pergunta, porque eu fico pensando, quando eu tiver 16, assim, como é que ela vai me enxergar, né? Hoje a Nina... Fala a verdade. A Nina te enxerga como uma mãe, assim, cool, legal? Ou já é a mãe careta? Fica longe, tem vergonha da mãe? Não, ela não tem, não. Não. Essa pergunta você tem que perguntar pra ela. Manda uma mensagem aqui embaixo pra gente. O que eu acho é que ela me enxerga como uma mãe legal, porque ela quer sair comigo. Que da hora. Aí outro dia a gente foi junto. Ela, mãe, você leva eu e uma amiga dela lá? A gente quer ir no Discopédia, a gente quer conhecer essa festa black, a gente quer ir. Eu falei, vamos. Ela é minha companheira de shows, ela vai... Né? E ele é meu companheiro para... Eu adoro essas programações culturais, né? Que a gente acho que até nem respondi o restante da sua pergunta sobre essa importância de ter essa cultura. A gente precisa de muito mais, né? Por isso que acabei entrando em outra área, mas respondendo a sua pergunta agora, essa programação cultural, a cultura é muito importante para a identidade de um país, né? Sim, a identidade de uma nação. A gente sabe a nação pela cultura, né, e pela gastronomia. É como a gente sabe em qual nação nós estamos. Então, assim, o Brasil tem que investir bastante nesse acesso a todo mundo. Né? Porque também tem várias... São Paulo, principalmente, né, esse polo cultural, tem várias exposições, vários tudo, mas
Às vezes você olha o preço e fala, mano, isso aqui não dá nem pra metade, né? Dá pra 10% da população ver. Né? Então, teatro, essas coisas, a gente precisa investir muito mais nisso para que a gente tenha essa noção de que a cultura é a nossa identidade. Sim. Né? Então, por isso que o samba também tem essa questão das rodas de samba, tá em alta agora. Porque é uma coisa para todo mundo, né? Essas grandes festas que a galera faz, as rodas de samba, ou estão num preço popular, ou estão numa coisa que é para juntar as pessoas, né? Então, eu acho que a Nina, porque ela me vê, porque ela não tem vergonha. Porque um dia eu falei para ela assim, o dia que você tiver vergonha de mim, você vai ver o escândalo que eu vou fazer na sua escola. Eu vou aparecer do nada e você vai ver. O pai dela falava, eu vou aparecer de sunga na sua escola. Aí eu falei, filha, você não sabe, eu vou sair gritando, porque ela sabe que a minha potência de voz. Aí eu falei, eu saio, ela, mãe, pelo amor de Deus. Eu falei, você toma cuidado com a vergonha que você vai ter de mim. Mas eu acho que eles não têm, não. É bacana. Eu acho, né? Não, mas eu vou fazer uma pergunta agora, se me permite a inocência da pergunta, mas eu fiz a mesma pergunta pro seu irmão. Na verdade, é uma pergunta que a Chloe queria fazer pro seu irmão. Você falou de gastronomia, me veio a cabeça, né? Chloe, papai te ama, isso aqui é pra você. Que linda. Você falou de gastronomia, qual que é a sua comida favorita? Gente, eu amo comida. Ponto. Não tem. A minha mãe cozinha muito bem, né? Minha mãe sempre foi uma grande cozinheira, assim. E ela fala, sempre que pergunto pra ela, ela fala assim, cara, dá gosto de fazer comida pra Luciana. Porque ela come com amor. E a minha mãe não come carne vermelha, mas ela faz rabada, feijoada. Aliás, a minha mãe é famosa por isso, porque há um tempo atrás, ela tinha um restaurante na Granja Viana, que era a Casa Clô. Inclusive, eu falei, olha, mãe, tem até a ver com Casa da Lu hoje. Que também era isso, era de juntar as pessoas. Ela abriu esse restaurante porque ela tinha vontade de juntar, ela adorava cozinhar, sempre gostou muito de cozinhar. E a minha mãe, engraçado que ela não come carne, mas ela faz esses pratos porque meu pai gostava muito de pratos mais fortes, tipo rabada, buchada, feijoada, mocotó. Feijoada. Agora, a minha mãe até hoje, quer ver, tem uns 10 anos, não, nem isso. Mas tem por aí, uns 8 anos que ela fechou o restaurante até hoje, ali na Granja Viana. Toda vez que a gente tá, a galera... Sua mãe não vai abrir o restaurante? A sua mãe, ela não quer fazer um delivery, porque a feijoada dela, amigo, a feijoada dela, eu vou te dizer. Mas assim, eu amo um prato que é a rabada. Mas só que eu só como a rabada da minha mãe. É só a rabada da minha mãe. Mas eu amo comer. Então, assim, eu experimento coisas novas. Assim, eu tenho um pouco duas coisas que eu amo fazer, que é comer e viajar. Né? Então, assim, a minha profissão permite essas viagens. Mas às vezes eu fico vendo esses programas de culinária, com o bicho, né? Com essa culinária asiática, que tem muitas vezes tem... Eu falo, gente, eu gosto de comer, mas eu já não sei. Não encarou? Eu acho que eu não encaro ele nem o escargot, amigo. Eu encarei. Eu falo, pô, eu não sei. Aquela barata crocante. Então, aí eu vejo as pessoas comendo na feira, eu falo... Gente do céu, aquilo me dá uma aflição, né? Mas eu nunca falaria, ai, que nojo, porque é comida. É comida. Né? Sabia comer a preá. Isso meu pai me ensinou. Meu pai comia tatu. Aí, ó. Tatu. Então, quer dizer, aí ele falou, você não come carne? Eu falei, pai, que tatu, coitado do tatu, tão bonitinho. Deixa ele lá, né? E eu falei, pai, não, a carne é meio dura. Eu falei, coitado do tatu, eu tinha dó do bichinho, né? Mas, assim, eu como de tudo. E eu gosto muito, assim, de comidas mais fortes, tipo mocotó, rabada, né? Mas eu gosto bastante do bacalhau. Adoro bacalhau. Eu costumo dizer, a minha banda sabe, quando a gente vai num restaurante, pode ter um monte de coisa, mas tem bacalhau, É o bacalhau que eu vou. É o bacalhau que eu vou pedir. Eu gosto de comer. Eu acho legal quando o pessoal não assim, quer descrever o gosto de alguma coisa que não é tão popular. Assim, comer calango. Tem gosto do quê? Tem gosto de frango. Tudo tem gosto de frango. Então come o frango, caramba! Vou no frango então, né, mano? Então come o frango, que é mais fácil. Não, mas é meio louco, porque nós fomos pra África, né? Vamos comer jacaré, umas comidas diferentes. Carne de javali, carne Qual um restaurante bem famoso? Eu comi carne de javali na Tanzânia. Tanzânia. Que foi muito legal. Mama África. Não sei se foi Mama África. Tem um restaurante aqui. Tudo tem gosto de frango, verdade. O jacaré tem gosto de frango. Eu nunca comi. Assim, Carne de jacaré, o que eu falo é o verdade. seguinte, tipo assim, eu tenho pânico de sapo e rã, essas coisas, né? Então, quando o povo fala, já comeu rã? Eu falei, deixa eu te explicar. Se você faz desfiado... Porque o problema da rã é que ela vem assim, né? Porra, cara. Aí não dá, Tipo, né? rabada. Faca aqui, vai lá. Porra, a rabada não vem o rabo do boi, né? Porra, faz direitinho.
falei, desfia então. Porque se você... E falaram que tem gosto de frango também. Aí eu falei, ó... Lá na Coab, pessoal, vamos caçar rã. Porque dá pra comer. Pegaram... O cara tá com fome, rã e tá na jura. Isso é uma coisa que me dá nervoso. Frita. Pegamos um sapo, né, criança, achando que era rã. Comemos sapo. O sapo tem veneno. Todo mundo parar no hospital. O olho do meu irmão. Eu ia brincar com o Amaral, né? Tadinho. Coitado. Vai, advogado, segura o B.O. Não, quero ver. Amaral, camarada. Ainda bem que é ele. Não, o olho do meu irmão parecendo nossa, todo torto. Ficou todo torto. Porque caçamos... Nossa, Deus me livre. Mas enfim, mas eu gosto de comer. Ponto. Adoro comer. Pra mim não tem tempo ruim, assim. Como que você vê hoje, mudando um pouco de assunto, a nova geração? Ouvindo você e seu irmão, carreiras consolidadas a longo prazo, e o modo instantâneo que essa nova geração vê em tudo, né? E aí, tudo rápido, né? Precisa ser tudo pra ontem. Como que você vê isso na música, a sua impressão? Olha... Às vezes, tipo, né, quando eu lancei o Casa da Lu que eu gravei, a gente tava falando, vamos fazer singles. Eu falei, olha, eu não sei fazer singles. Eu falei, você pode ouvir em singles a hora que você quiser. Mas eu faço uma história. Eu tenho um disco, né? Pra mim tem uma coluna ali, né? Tem uma coluna vertebral. Eu ainda gosto de pensar como disco. Mas eu só vou escutar, tá, tudo bem. Aí você pode, tá tudo nenhum. Certo. Mas eu falei, mas pra aquela pessoa que no final de tudo falar... Se eu juntar tudo ali, ela vai ver que tem uma linha, né? Então, tipo, no Casa da Lu, a gente fez isso. A gente lançou por singles, né? Então, cada mês era uma das convidadas. E aí, depois tinha umas músicas que eu tô solo também e tal. E aí, quando você pega e junta tudo no disco, faz sentido. Né? A história, tem uma história, faz o sentido a história. Faz o sentido do porquê a Alessi, porquê a Alcione, porquê a Martinalha, do porquê aquela música tá lá, né? Então, assim, pra mim, eu ainda penso assim. Mas hoje tem muita gente, né? Muitos artistas internacionais também, que só fazem. São artistas de uma música só. Aí depois de anos fazem outra. Né? Eu tenho uma certa dificuldade com isso, porque eu quero ouvir mais. Sim. Eu lembro até uma vez a Nina me mostrando uma música, assim, de uma artista americana. Eu falei, filha, de que disco que é? Ela, não tem disco, mãe. Eu falei, como não? Não tem um disco? Ela falou, não, ela só lançou essa. Eu falei, mas eu queria ouvir mais coisas. Eu gostei da voz dela, gostei. Ela falou, não, mãe, não tem. Tem essa música versão ao vivo, essa música versão não sei o quê. Aí eu falei, nossa... Porque, sei lá, eu queria ouvir, né? Eu acho, sei lá, eu gostei da voz, gostei do som. Sim. Me interessa. É por isso que, assim, sua família tem um legado que vocês têm, né? Porque tem muita qualidade aí no trabalho e é um conjunto da obra muito forte, né? A gente tem história, é difícil, né? Mas assim, é difícil... Eu acho que são para poucos chegar nesse nível de qualidade de uma maneira duradoura, assim. Verdade. É bem difícil, assim. Eu ainda passo por isso, né? Porque aí você se depara com várias pessoas, seja de gravadora ou empresários, aqui. Não, eu só preciso dessa música. Então, cara, o lado artístico é muito difícil às vezes, né? Por isso que eu vejo muitos amigos, assim, às vezes, ou pessoas que estão com dificuldade, ou dentro do escritório, ou dentro de gravadora, né? Porque tem uma certa dificuldade, muitas vezes, em achar pessoas que entendam a sua arte, entendam a sua história e entendam a importância da história. Sim. Que não é só, não, vou fazer o que tá ganhando dinheiro. Às vezes a mentalidade é essa, com muitas pessoas é só essa, e tá tudo bem. Tudo certo também não julgo, o que a pessoa quer pra ela, Sim. né? Mas, assim, muitas vezes você achar um lugar onde você se sente compreendida, né? Onde você se sente valorizada, é difícil. Mas eu acho que também vem muito porque quem tá de fora só vê o produto final, né? Então, assim, você falou de algumas coisas aí que são muito relevantes para isso, né? Para chegar nesse nível, né? Que é a disciplina... essa fome de crescer, de evoluir. E lidar com o fracasso. Por isso que eu falo que a terapia entra muito nisso também. Porque você precisa saber aprender a lidar com o fracasso. Ninguém é sucesso toda hora. Você vai fracassar e tá tudo bem. Entendeu? E você entender que isso faz parte de um processo. Então, beleza, caí. Agora, como é que eu me levanto? É o processo. É isso. Não é isso que você quer? Então, assim, eu tenho certeza que Deus fala assim, você quer? Peraí, deixa eu ver se você quer mesmo. Tô.
Aí, como é que você vai lidar com isso daí? Porque isso faz parte do caminho, né? O caminho não é só uma reta. Mas acho que esse é o tesão da vida, né? Porque assim, eu uso uma analogia, quando você vai num médico, assim, tem aquele negócio que... Cardiograma, sabe como que fica que é a vida no final, né? Assim, quando tá reta é porque você morreu. É isso. Então, você saber lidar Mas com esses altos e baixos. é saber lidar com isso. Esse é que é o lance, né? Então, assim, eu hoje falo para meus filhos isso. Às vezes, ele veio, minha filha uma vez veio chorando um monte. Eu falei, o que aconteceu, né? Ai, porque eu fui mal nessa prova? Eu falei, filha, é isso aí. Você já sabe o caminho. Eu falei, hoje você foi mal. Você vai ter que buscar. Agora você vai buscar. Então, eu falei, sabe aquela baladinha que você gosta de ir? Não vai. Vai estudar. É verdade. Sabe? Porque eu queria... Você sabe que para você chegar lá, você precisa ter todo um processo que você não chega lá. Teletransporte. Amanhã. Eu falei, meu sonho... É igual muitas vezes eles falam, porque eu não queria isso. Eu falei, filho, eu não queria várias coisas. Vou te dar uma lista de tudo que eu não queria. Eu falei, vamos ver qual lista é maior. Você fez lembrar de uma coisa, assim, eu recebi uma vez um conselho que mudou minha vida. Assim, eu tava falando com um cara que é de Israel, de onde ele é importante, porque eles são muito diretos, né? Então... E aí eu comecei a descarregar no cara sobre os problemas que eu tava tendo e tal, que na minha cabeça eram importantes. E aí depois de 5 minutos, né, eu dei aquela pausa, né, vem com esse conhecimento pra cima de mim agora que eu preciso. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, Cleiton, grow up, né? Assim, cresce. Só isso, né? 2 palavras pra você. Não, assim, na hora... Mas depois eu comecei a refletir sobre isso, cara. Assim, mudou minha vida. Exato, como eu enxergo as coisas. Assim, paro pra absorver aquilo e processar aquilo. Então, quando você me falou, né, de ter filho... O que mudou também é isso. Você fala, eu estava dando importância para tanta coisa que você fala, nossa, não tem importância nenhuma, mas isso. O importante é outra coisa agora. Né? O importante agora também é a vida deles, é o que eu posso proporcionar para eles. Se não der, é o que eu falo para eles, o que eu quero é isso. Se eu não conseguir, aí tipo, eu vou ter que lidar com uma falha e a gente vai ter que se adaptar. E tá tudo bem, né? Então, por isso que eu falo, acho que a gente precisa entender que a gente tem o sucesso, a gente tem as coisas, mas a gente precisa aprender a lidar com o fracasso. E são essas horas que são as mais importantes. É por isso que tem tanta gente violenta, porque você fracassa num negócio, dá tudo no soco. Cara, não é assim a vida, né? E sabe que se você souber lidar e receber isso, esses momentos de desconforto são onde você cresce mais, né? E eu aprendi muito isso, eu falo sempre isso, a lidar com o tempo depois que eu perdi meu pai. Né? Perdi pra cá, né? Pra gente olhar o dia a dia. Porque eu me lembro que a gente estava lá no velório, enfim, uma confusão daquelas. E aí eu falei pro meu irmão, a dor é tão grande, mas tão grande, porque eu perdi meu melhor amigo. Né? E meu pai não tinha nada, foi do nada. Então eu falei, eu sei que vai ter uma lição disso. O quê? A gente não vai saber agora. Né? Daqui a pouco a gente vai saber, porque é uma dor muito grande. Então, assim, a gente precisa aprender a lidar com essa dor. E eu falei, e a conviver com isso, porque eu falei, tem uma coisa muito legal. Meu pai fez muitas pessoas felizes na vida. Né? Então, assim, aí muita gente fala assim, deve ser difícil porque as pessoas vêm falar com você. Eu falei, o contrário. Porque todo mundo que vinha falar comigo tinha uma história com meu pai. Pô, teu pai outro dia foi lá no seu... Pô, eu lembrei de um dia que eu fui... o dia que eu fui no show... Nossa, eu era neném quando fui no show dele. Eu lembro que ele me pegou no colo. Aí você fala, cara, é isso. Acho que a nossa missão na vida, minha e do Jair dentro da música, é isso. A gente entendeu que é uma missão. Né? Eu entendi que a minha missão é essa. Levar alegria para as pessoas. Então eu falo, se eu conseguir cumprir 1/3 da missão que aquele homem cumpriu, eu já estou feliz da vida. Né? De levar essa alegria, levar através da voz ou do canto ou da fala ou qualquer coisa, né? Um pouco de felicidade para as pessoas num mundo tão doente, num mundo tão difícil. Né, para todo mundo. Não é a gente que está aqui no Brasil, você que está nos Estados Unidos, o outro que está lá no Japão. É um mundo muito difícil para todo mundo. Né? Então, a arte tem esse poder. E quando eu entendi o meu poder dentro dessa arte, de falar, cara, é levar sorriso, cara, para as pessoas. Né? É levar aquele momento que eu valorizo muito dentro dos fãs, que eu falo, cara, obrigado por vocês estarem aqui, porque assim, a gente sabe o quanto é difícil. Quando a gente vai sair, né?
A gente tem que se preparar umas 3 horas antes. Puta, chegar em casa, pô, trânsito, São Paulo, rodízio. Você fala, ai meu Deus, rodízio, como é que eu vou fazer? Fulano vem me buscar, pega carro de aplicativo, sei lá. Enfim, você se mobiliza 4 horas antes para você passar 1h30, 2 horas ali com aquela pessoa, esquecendo de qualquer perrengue que tenha, né? Esquecendo que lá fora tá caindo o mundo. Né? Então, isso é muito incrível. Eu falo, poxa, as pessoas estão aqui comigo, dividindo essa energia, porque querem, né? Essa vontade delas estarem aqui. Então, cara, a minha missão é essa. O que também... E acho que isso é legal, porque isso também muda a trajetória, em alguns casos, o destino de uma pessoa, né? Ah, com certeza. Poder absorver essa mensagem. Porque assim, às vezes a pessoa vê em você uma possibilidade e tal, ela fala, cara, peraí, deixa eu ir para esse lado de cá, deixa eu... a música pode ser de tantas coisas que não podem ser para ela, dependendo de onde ela mora, de onde ela tá. Tem muita coisa que não pode ser, que não tem outra possibilidade dela ser, não sei, aquilo ali que ela vive. E é quando ela olha e fala, pode ser que você está me trazendo essa possibilidade do pode ser que. Pode ser. Né? Essas questões, toda vez que a gente acaba se perdendo, conforme o Cleiton disse, a arte, o amor é a sua bússola para você? Para tudo? Para tudo na vida? A arte, o amor, a família. A minha família, cara, é extremamente importante para mim. Mas não é só pai, mãe e meu irmão. É pai, mãe, meu irmão, meus tios, as minhas primas, sabe? Que são pessoas que sabem quem eu sou de verdade, cresceram ali comigo. Né? O meu tio é meu produtor. Meu tio é meu segundo pai. Eu lembro quando eu nasci, é ele que estava lá. Né? Porque meu pai estava vindo de show correndo e ele estava ali também. Então, assim, é um negócio que você fala, a família, para mim, é muito importante. Né? Então, assim, eu não falo só, não, que você tem que ter. Ninguém tem que nada, tá, gente, para começar. Eu tô falando da minha história. Mas, às vezes, a sua família é teu amigo, a sua família é aquele vizinho que te apoia. Mas eu não me dou bem com meu tio. Não tem problema. Você tem a família que você cria. Né? Então, assim, a família é aquela que você cresceu ali junto. Pode ser o seu amigo da rua, né? O vizinho de trás, ou aquela pessoa que acompanha a tua história. E todo mundo tem, né? Uma pessoa que, desde o começo, eu falo assim, meus amigos de escola esquecem que eu sou Luciana Mello. Muitas vezes, vamos no céu onde? Eu falo, então, gente, aqui pra vir. Não vai rolar. Aí a minha melhor amiga, ela fala, não vai rolar por quê? Aí eu falei, então, Carol, aí ela, Lu, esqueci disso. Eu falei, eu sei que pra você às vezes é difícil. Eu falei, então, né? Então, vamos... Então, é muito legal isso, porque a pessoa, ela esquece da profissão, ela sabe quem é a Luciana. Sim. Né? Ô Fabinho, tá chegando nossa hora, mas antes, eu vou dar um recadinho do Fabinho pra você, que o Fabinho tá Deixa o Fabinho ele não quer falar, tá com vergonha. Ele tá aqui Eu vou dar um recado. O recado é o seguinte, assim, família do caramba, né? A resenha boa demais. Então, é uma família que fala, digamos assim, né? Eu e Jairzinho, a gente fala pelos cotovelos. É muito bom. O recado do Fabinho é o seguinte, pra gente continuar essa resenha... Deixa eu terminar. Em Weston, na Flórida. Se não, a gente vai invadir a casa da Lu e o Fabinho vai cantar. Ele vai cantar A Vida Continua em Samba. A vida continua em samba, é verdade. Quer ouvir esse homem cantar? Eu acho melhor não. Ele cantou no episódio do Valmir Boy, ele parou de tocar e ficou olhando pra cara assim. Ô, meu pai, meu irmão. Manda aí. Tô tentando ficar afinado. Valmir é o meu diretor musical. Do Casa da Lu, do show e do disco. Que legal. E ele é meu parceiro. Vai cantar, a plateia... E o Du é barraqueiro. Então vai, aceita nosso convite pra gravar na Flórida. Com o maior prazer. Invadam sim o Casa da Lu, porque ali tem espaço pra todo mundo. A casa é grande, graças a Deus. Considerações finais. De muita música. Luciana, obrigado. Obrigado por compartilhar a sua história. Obrigado. Sucesso nesse novo projeto. Obrigado e com certeza estaremos lá te prestigiar. Agora... Em São Paulo, eu não sei quando vai ao ar esse aqui, mas enfim, em São Paulo, no mês de... Agora, sei lá, depois do Carnaval, né?
A partir de março a gente vai começar a ter residência aqui em São Paulo. Só estamos legal. vendo para fazer Aí, ó. toda Nossa. Olha aí, o Casa da Lu. que legal. E o plano é viajar com o Casa. Que se eu for levar o Casa da Lu para o Oeste, eu vou ficar felizão também na vida. Vamos lá. É o que a gente quer. É o que a gente quer. Levar a Casa da Lu com participações, né? E aí, estando lá em Weston, vai Jair Oliveira também. Aí, Lógico. Fechou. Lu, gostaria de agradecer Obrigado, muito a oportunidade. É uma honra. Obrigada. Ouvi-la e prestigiar nos palcos é diferente de estar aqui. Então, eu confesso que eu tô emocionado. Assumi! E vou deixar minha última pergunta. Tirando a Luciana Mello, artista, a Luciana Mello, mãe, quem é a Luciana Mello? Eu não consigo tirar a Luciana Mello mãe daí, mas a artista eu consigo, a mãe. A Luciana Mello é uma menina ainda para aprender muitas coisas, né? Apesar da idade, mas a gente ainda, eu me considero uma pessoa em construção, né? Aprendendo muitas coisas, deixando de lado certos padrões, muitas vezes, que a gente tem, que a gente cresce assim, depois você fala, puxa, não. Então, assim, aprender, né? Eu tô aqui nessa vida para levar alegria para as pessoas, né? Falar um pouquinho da minha história e aprender. Eu tô aí aprendendo, mas eu não consigo deixar de lado mãe, né? Porque eu não consigo... Eu brinco que eu nasci para ser mãe, que eu sempre quis. Eu lembro e eles me mudaram muito. Né? Minha vida agora faz sentido. Faz sentido. Antigamente, há 16, 17 anos, quando eu estava grávida já, mas 17 anos atrás, tinha um outro sentido. Né? A gente fica muito, não, o que eu quero, o que eu vou. Aí quando tem uma pessoa, você fala, cara, o que... Né? Você sabe disso, é o que eles querem, o que eu posso fazer de melhor por eles. Então, hoje, toda a minha vida é para Nina e Tony e a minha mãe. Muito demais. Senhor, obrigado mais uma vez. Obrigado só para vocês. repetir o que foi falado aqui, eu acho que para o nosso projeto isso assim, é uma das coisas que a gente pensava lá no começo, de trazer inspiração, de trazer uma mensagem positiva, principalmente em dias tão caóticos que a gente vive hoje, assim, poder ouvir tudo que você falou, a sua trajetória, assim, a sua preocupação com a qualidade do produto que você entrega, de como você escolhe viver a vida e aí tirar os prazeres que a vida realmente proporciona, se a gente estiver disposto a viver, né? Assim, você fez isso com maestria e a gente agradece muito a sua presença. A palavra final é sua. Quem quiser acompanhar o seu trabalho, vai aonde? É isso, a gente tem lá. Eu costumo brincar que eu tô facinho. Tudo é @Luciana Mello. Luciana Mello com 2 L, você me acha em tudo que é lugar. Aí tem o Casa da Lu Oficial também no Instagram para acompanhar as datas. Mas enfim, eu também posto sempre no meu lá, @Luciana Mello. E tem no YouTube também, youtube.com/Luciana Mello, que é muito legal porque, assim, dentro do YouTube ali, eu coloquei umas conversas com essas mulheres, essas grandes mulheres que participaram. Então, são conversas muito enriquecedoras, porque falam de música, de família, da história delas com meu pai, né, com a minha mãe também. A Alcione fala, eu lembro muito de Claudine, enfim. Então, traz essa história humanizar, né? E essa história de família, do porquê que eu convidei essas mulheres. Então, assim, tô lá, facinho, em tudo que é canto, pra galera ouvir. E já tem projeto novo do Casa da Lu também, do Casa da Lu ao vivo. E a gente vai lá invadir o barraqueiro. Vai casar. Ó, fazer um convite também aqui pra sua mãe. Quando tiver em Weston, a gente fazer um churrasco pra senhora. O Du vai churrasco, a cara fica verde. Ela vai fazer a feijoada pra você. Eu acho que é melhor do que eu faço. Mas ó, obrigado mais uma vez por comparecer. Obrigado, querido. E é isso, até a próxima. Valeu. Muito obrigado.